nas 2 últimas semanas que eu tava lá nos Estados Unidos, nessas 2 últimas semanas que eu falei que foram muito difíceis pra mim, a escola começou a me cobrar o pagamento do curso. Sendo que eu paguei todo o curso aqui no Brasil, eu paguei tudo, eu fui com tudo quitado já. E aí eu comecei a ser cobrada pra escola, ser chamada na diretoria. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Gabi Oliveira e no vídeo de hoje eu vou responder todas as perguntas que vocês me fizeram sobre o meu intercâmbio. Eu sei, estou um pouco atrasada. E hoje eu estou contente aqui falando sobre isso. Mas eu demorei a trazer esse vídeo porque eu tive que me recuperar, gente. Porque foi uma experiência, como eu posso dizer, intensa. Desde já, se você é novo aqui no canal, não esquece de se inscrever, tá bom? Porque eu vou falar o valor. Não esquece de dar like no vídeo também e de me seguir lá nas outras redes sociais, porque aí você vê tudo em tempo real, porque eu tô lá no Stories, ó. Tô mandando ver nos Stories, posto foto no Instagram também, só de vez em quando. Mas me segue lá no Instagram, no Facebook, no Twitter também. Se você chegou aqui de paraquedas e não sabe, eu fui fazer um intercâmbio nos Estados Unidos, mais especificamente em New Jersey. Eu peguei um intercâmbio de 12 semanas, sim, porque intercâmbio a gente conta igual gravidez, sabe? Se vocês não falam, vou fazer 3 meses de intercâmbio, a pessoa fala, vai fazer 12 semanas, 8 semanas. Eu iniciei esse intercâmbio em dezembro de 2017 e terminei ele no dia 10 de março. E eu tô liberando esse vídeo, acho que no dia 17 de abril. Porque sim, só depois de 1 mês aqui no Brasil eu consegui tocar nesse assunto. Não, esse início não é enrolação, é só pra contextualizar. Eu já vou começar a responder as perguntas. Eu cheguei aqui no Brasil, já me mudei, tem vlog aqui no canal sobre a minha mudança. Estou, ó, com essa cortina improvisada, que eu tô no Rio, tá um sol danado. Se eu deixar sem essa pseudo cortina, eu vou morrer de calor. Nesse vídeo eu vou fazer um panorama geral. Vou falar sim sobre os valores, mas eu vou falar sobre as interações que eu tive lá, sobre os problemas, porque eu tive muitos problemas. E são coisas que eu quero alertar vocês pra vocês não caírem no mesmo erro. E aqui vale dizer também que não, eu não fui pro intercâmbio na blogueiragem, não fui. Queria, mas não fui. Eu paguei todo o intercâmbio. Então pode ficar tranquila que não vai ser um desses vídeos que você assiste até o final e no final das contas a pessoa, foi parceria. Não foi parceria dessa vez. Estou aceitando para próximas. Agora eu vou começar a responder as principais perguntas que vocês me fizeram. Gabi, por que você escolheu ir por agência? Então, eu acho que foi um pouco de medo. Pra quem não sabe, eu sou uma pessoa velha. E quanto mais velho você vai ficando, mais com medo você fica, sabe? Você pode perceber, gente mais velha quando vai fazer viagem, procura logo agência. Por quê? E aí eu queria ter um lugar que tinha experiência nessa questão, porque eu não tinha, eu nunca tinha feito um intercâmbio. Deu muito certo? Não deu muito certo. Mas o ponto de partida foi esse. Eu sei que quem vai sem agência costuma pagar mais barato. Você pode fazer tudo, você faz o seu roteiro, você escolhe onde você vai ficar, você escolhe uma escola, fala diretamente com a escola, resolve tudo. Eu, quando eu era mais jovem, a minha ideia sempre foi essa. Tanto que eu tenho várias pastas da época de adolescência, onde eu colocava esse planejamento, colocava link de blogs e essas coisas assim. Mas no atual momento eu achei que era melhor investir em uma agência pela segurança. E também por entender que se acontecesse alguma coisa lá, eu teria um contato aqui no Brasil que poderia me ajudar. Uma outra pergunta que eu recebi é por que eu não fui como au pair? Pra quem não sabe, au pair é um programa onde mulheres vão para os Estados Unidos trabalhar como babás. Então acaba saindo mais barato, porque você vai e aí você vai morar na casa da família, então você não vai gastar com hospedagem e ainda vai receber um salário que é pequeno no final do programa. Esse programa dura por 1 ano, eu acho que podendo ser renovado para 2 anos. Então essa é uma maneira super válida de você ir, porque você vai gastar menos dinheiro. Eu planejei esse intercâmbio durante muito tempo na minha vida. Eu já tinha feito outras tentativas de realizar isso. Não por um sonho em si, porque eu acho que eu nunca tive esse sonho de fazer intercâmbio. Era mais por necessidade. Eu sabia que eu precisava quebrar a minha barreira com o inglês. E como eu já tinha tentado muitos métodos aqui no Brasil e não tinham dado certo, eu botei na minha cabeça que assim que eu tivesse oportunidade, eu iria fazer o intercâmbio, porque eu achava que essa experiência ia quebrar o gelo, sabe, com o idioma. E nesse sentido, eu concordo que funcionou, sabe, pra quebrar isso. Mas eu vou falar sobre isso mais na frente, quando eu fizer
sabe? O apanhado geral. E aí, a ideia de ser au pair acabou caindo no esquecimento pra mim nesse período da minha vida agora. Primeiro porque o au pair, ele tem um limite de idade. E eu tenho 26 anos e, se eu não me engano, nos Estados Unidos é até 27 anos. Eu, gente, sinceramente, eu não sei se vocês sabem, mas eu trabalhei aqui no canal postando regularmente durante 1 ano e 8 meses sem receber nada. Até fechar o meu primeiro job. Manda jobs. Nesse 1 ano e 8 meses foi a época que o Rio de Janeiro e o Brasil no geral entraram numa crise profunda. Eu tava recém-formada. Então, assim, isso caiu um pouco no esquecimento na minha cabeça, esse plano de fazer o intercâmbio. Porque eu achava impossível. Porque, afinal de contas, eu era uma desempregada. Eu sempre tive muita facilidade de juntar dinheiro. Eu fiz a minha primeira viagem internacional quando eu era estagiária ainda. E foi, assim, juntando dinheiro de verdade. Na época, eu acho que eu juntei 5 mil reais que eu queria ir pro México. Que eu era do fã-clube de novela mexicana. Eu juntei esse valor com o valor do estágio. E eu sempre ajudei em casa e tal. Mas é o que eu falo, eu não sou de comprar muita coisa. Eu gosto de gastar com aquilo que é necessário. E voltando a falar sobre a questão do au pair, eu acho que isso caiu no esquecimento. E agora, quando eu pensei de novo na possibilidade de fazer um intercâmbio, no ano passado, em 2017, eu sabia que eu já ia ter que trabalhar e estudar. Sim, eu trabalhava, porque eu trabalho com o YouTube. E vocês viram que eu continuei postando vídeo, o tour pelo rosto, que muita gente chegou aqui no canal por causa desse vídeo. Eu fiz enquanto eu tava no intercâmbio, os vlogs de viagem eu fiz enquanto eu tava lá. Só no final que desandou tudo, porque aí no final eu já tava deprimida. Em 2017, a au pair pra mim seria inviável, porque aí eu teria que estudar e ter 2 trabalhos, né? Trabalhar de babá e trabalhar como youtuber. Então, era inviável ir como au pair. Outra pergunta que vocês me fizeram muito foi sobre o porquê Estados Unidos. E, gente, toda vez que me perguntam isso, até eu fico meio confusa. Porque a minha primeira opção era a África do Sul. Desde que eu comecei a conversar com a agência que eu fui, a gente falava em África do Sul. E aí, no final das contas, a gente mudou para os Estados Unidos. A escola que eu fui foi uma indicação da pessoa da agência. E ela falou que já tinha estudado lá e que tinha gostado muito, porque era uma escola que era bem diversa, sabe? E realmente era. E falou pra mim que Nova York seria um lugar muito bom para as interações. Eu conheci o Brooklyn, o Harlem, e realmente, assim, foi algo muito enriquecedor isso. Eu gostei muito de ter um contato um pouco maior. Não foi grandes coisas. Por quê? Porque eu fui no inverno e eu peguei o pior inverno dos últimos 90 anos. Então essa é uma coisa que você precisa estar atento também. Eu só poderia ir nessa época que eu fui, então não tinha muito jeito, mas eu poderia ter ido para outro estado. Mas aí eu também não teria conhecido o que eu conheci. Enfim, fica atenta a isso, porque isso vai influenciar diretamente no seu intercâmbio. Então, eu fui em dezembro, janeiro, fevereiro e março. Então, ó, por exemplo, eu peguei muito feriado nos Estados Unidos. Feriado, a escola não abria. 5 ou 6 dias de aula a menos. Tava nevando. No dia que tem muita neve, a escola não abre também. Então, fique sempre atenta a isso, porque essa é uma questão. Gente, estou suando. Ai, meu Deus. Rio de Janeiro não tá fácil. E aqui eu vou falar sobre a questão do trabalho, mais uma vez. Estar nos Estados Unidos era mais fácil pra mim por conta de trabalho, porque se eu precisasse vir no Brasil por algum motivo, ia ser mais tranquilo do que, sei lá, se eu estivesse na África do Sul. Então eu tive que colocar isso na balança também e acabei indo pra lá. Qual era o seu nível de inglês? Então, muita gente me perguntava isso enquanto eu tava lá. Eu sempre tive muita barreira com o inglês. Eu acho que alguém vai se identificar com isso, assim. Eu sempre costumo falar que eu sei apontar as coisas que eu sou boa e o inglês não era uma dessas coisas. Eu já tinha tentado muito me desenvolver mais no inglês aqui no Brasil. Eu já tinha feito alguns diversos cursos presenciais, já tinha tentado o professor particular, que foi uma das coisas que mais me adiantou. E, na verdade, eu me sentia sempre no mesmo patamar, sabe? E era um patamar onde eu conseguia me comunicar minimamente e entender dependendo do lugar que eu estivesse. Por exemplo, se eu tô numa palestra, eu consigo entender sobre o que aquelas pessoas estão falando. Hoje ainda mais. Agora, numa conversa, parecia assim, que meu cérebro travava. Eu juro pra vocês. E aí eu não conseguia falar nada, não conseguia entender nada que a pessoa estava falando. E essa experiência do intercâmbio me ajudou nesse sentido. Às vezes eu ainda fico meio travada, mas hoje eu consigo dosar mais os meus sentimentos, sabe? Eu consigo
mentalizar e falar, Gabi, não fica nervosa, calma, você vai conseguir entender. Qualquer coisa você pede pra repetir, se você não entender, tá tudo bem. E você vai lembrar de como se comunicar também. Quem me ajudou demais foi a Karina Fragoso, que tem um canal aqui no YouTube. E a gente viajou pra Nova York em 2017 para um evento do YouTube. E a Karina foi um amor comigo. E a gente conversou um pouco sobre essa questão do brasileiro zombar um do outro, sabe? Por exemplo, a gente tem aqui no Brasil aquele meme do Joel Santana, sabe? Todo mundo zoando a forma que ele falava. Mas o Joel, nada mais do que ele estava fazendo era tentando se comunicar. E isso, gente, é ótimo. Quando um gringo vem aqui pro Brasil, principalmente aquele perfil de gringo que a gente recebe melhor, porque, né, tem outros gringos que a gente trata mal, eles vivem tentando falar português e a gente acha lindo. Fala uma palavra e a gente, nossa, olha só como ele é esforçado, tá tentando. E aí quando a gente vê um outro brasileiro tentando se comunicar em inglês e não falando inglês perfeitamente, a gente quer zoar, sabe? E isso bloqueia muita gente, inclusive a minha pessoa. Eu acho que eu devo ter sofrido algum trauma na infância. Então eu já fui pro intercâmbio com uma mentalidade de tente. Mais uma coisa que eu percebo até hoje é que se eu tiver só com uma pessoa de fora, eu consigo me desenvolver e me soltar mais. Mas se tiver um brasileiro junto com a gente e um brasileiro que fala inglês, eu não consigo falar também. Eu evito falar. A bateria acabou, nem sei mais o que eu tava falando. Mas acho que eu tava falando sobre zoação e tal. Então, assim, vamos evitar esse tipo de zoação contra o brasileiro. Ah, não tá falando direito, tá? Vamos analisar. Porque, mano, é isso, a pessoa tá tentando e é isso. E quem tá estudando também, se joga, tenta se comunicar. Porque não tem como aprender sem tentar, sabe? As crianças estão aí pra ensinar a gente e mostrar que é só tentando mesmo, só tem esse jeito. Então tenta. Ah, lembrei de uma outra coisa, que assim, quando você chega lá nos Estados Unidos, eu acho que isso acontece em todas as escolas, você faz um teste de nivelamento. Eu não lembro o nível que eu fiquei, eu perdi a folha. Mas estava ali no intermediário, sabe? Ninguém na minha turma mudou de classe durante o curso. Não teve nenhuma prova para saber se você mudou de nível ou não. Ainda nesse sentido, teve gente que me perguntou se dava para ir com o básico. Dá para ir com o básico, sim. Só que eu acredito, e eu também já li sobre isso, e eu comprovei no intercâmbio, que quanto mais você estudar aqui no Brasil e quanto mais você tentar avançar aqui, melhor vai ser a sua experiência lá. Porque você vai conseguir se desenvolver mais, você vai conseguir pegar mais conteúdo, vai conseguir se comunicar com mais pessoas. Então, assim, se você começar a se planejar para fazer o intercâmbio, tenta dar um corre aqui no Brasil para você chegar lá mais solta. Com qual idade posso ir? Tem vários programas para adolescentes, mas falando como pessoa adulta. Essa foi uma das questões que eu acho que influenciou muito no meu intercâmbio, na experiência em si. Eu, assim como muitas pessoas que estão aqui, eu acho que me assistem, a gente não tinha essa possibilidade na adolescência, né? Disney, que é isso? Meu sonho, minha filha, era ir na Terra Encantada, um parque que tinha aqui no Rio de Janeiro, e era isso. E aí, indo como uma pessoa adulta, eu acho que tem algumas questões que pegam. Primeiro, que eu acho que a gente é menos maleável, principalmente se aqui no Brasil você morava sozinha. Porque se você fizer a mesma escolha que eu, que era morar na casa de família, você vai ter que entrar debaixo das regras. E eu, gente, particularmente, penso assim, se eu tô na casa da outra pessoa e a pessoa bota regra, eu vou seguir aquela regra. E aí eu seguia, mas eu seguia com aquela dor no coração, do tipo, caraca, tô sendo sujeitada a isso, sabe? Eu sempre ficava um pouco no tipo, caraca, eu sou uma pessoa adulta, e aí, tipo, tem umas regras que são meio coisa de adolescente. Então, essa relação é um pouco estranha. Mesmo você seguindo as regras, sabe? Você tem que sempre, ok, vou seguir. Uma outra coisa sobre ser adulta é a questão da preocupação. Você tem outras preocupações. Se é você que tá pagando seu intercâmbio, provavelmente, quando estiver chegando no final, você vai começar a pensar como vai ser quando você voltar pro seu país, se isso vai trazer retorno pra você, se valeu a pena, como vai ser a sua vida quando você voltar pro Brasil, se você vai conseguir emprego ou não, essas coisas. E eu, no início, cometi o erro de pegar uma carga horária muito extensa e aí minha vida virou um caos. Porque eu precisava fazer tudo que eu fazia aqui no Brasil sem estar na faculdade e lá eu tinha que fazer isso estando na faculdade, estudando. No início eu ficava na escola de 9 às 2 da tarde. Agora, uma outra questão de como uma pessoa adulta é que você acaba dando mais valor, principalmente se você pagou aquele intercâmbio. O que eu percebi é que os adolescentes, eles acabavam dando menos importância para aquela experiência porque eram os pais que estavam pagando, não eles. Outra pergunta muito comum é se a gente deve ir sozinho ou acompanhada. Lá no início eu falei que essa foi uma experiência
experiência super, hiper, mega intensa. E a parte da solidão tá dentro desse pacote do intenso. Como tava frio também, então você acaba ficando muito sozinho. Mas, sinceramente, se eu puder te dar um conselho, eu falo, vá sozinha. Porque você tá indo pra aprender outra língua. E aí, toda situação extrema te ajuda nesse sentido, sabe? Você sozinha, você vai ter que se virar, você vai ter que conversar com o pessoal da escola, você vai ter que tentar. Se você vai com outra pessoa, por mais que vocês façam um pacto aqui no Brasil de só falar inglês, provavelmente você vai falar português em algum momento. E aí vocês vão passear juntos, você não vai ter que, sabe, criar novas amizades. Eu, assim, não aconselho ir com ninguém do Brasil. Acredite em mim. Acredite, você vai sobreviver. Vocês fizeram muitas perguntas também sobre a escola. Tem um vlog aqui no canal mostrando como era um dia na escola. Depois daquela data eu mudei um pouco a carga horária, mas era aquele esquema mesmo da escola. O ensino lá é um pouco diferente. E outras pessoas comentaram aqui falando que nas escolas deles também era diferente. E aí, a partir dos comentários de vocês, o que eu fiz? Eu retirei as aulas da tarde, pedi pra devolver o pacote lá na agência. Inclusive, eles me falaram que iam fazer um reembolso, mas depois falaram que não podia. E aí eu acabei perdendo esse dinheiro, eu acho. Enfim, foram muitos problemas com a agência. O que eu comecei a fazer depois disso? No horário que eu tinha aula à tarde, eu tirei essa aula e aí eu ficava no horário do almoço e mais uma hora eu revisava o que eu já tinha aprendido. Isso me ajudou demais. E aí depois eu ia pra casa, editava vídeo, respondia e-mail e essas coisas assim. Talvez seja melhor você pegar uma carga horária um pouco menor e aí pegar o resto do tempo que você tiver disponível lá no intercâmbio para interagir com outras pessoas, para fazer outras atividades, conhecer a cidade. Agora vamos à pergunta que não quer calar, né? Os gastos. Minha mãe não queria que eu falasse sobre os gastos. Porque na cabeça dela falando, não vai ficar falando isso, porque você pode ser sequestrada. Falar sobre valores na internet é uma parada muito complicada. Por quê? Porque eu aqui, na minha posição, eu também não quero desestimular ninguém. Mas todo mundo sabe que quando a gente fala sobre intercâmbio, a gente tá falando de coisa cara. É caro. Por isso é tão elitizado ainda hoje. E, obviamente, eu não vou vir aqui com o discurso de quem quer, consegue, porque a gente sabe que não é assim. Existem diversas barreiras que a gente enfrenta que dificultam alguns acessos, inclusive esse do intercâmbio. Eu quis por muito tempo, por muitos anos, e não consegui, mesmo sendo uma pessoa que juntava dinheiro. Mas eu também não vou falar, é só você se esforçar, porque boa parte das pessoas que eu tava ali convivendo no intercâmbio nem tinham se esforçado, gente. Não é questão só de esforço, não. Não tô enrolando, tô contextualizando. Mas em contrapartida, tenho a questão das prioridades. Para a maioria das pessoas é falta de possibilidade, mas para algumas pessoas são prioridades também. Eu trabalho com YouTube e esse é um meio que, por exemplo, incentiva muito consumo. Na cabeça das pessoas você precisa estar sempre comprando roupa nova, comprando tudo que é da moda, às vezes morando num lugar que é só fachada, sabe? Que você nem tem dinheiro pra pagar, mas tá morando ali só pelo status. Indo em lugares, restaurantes, só pelo status também. E aí, com os trabalhos que eu fiz, eu tinha a possibilidade de escolher. E além disso, pra fora desse meio do YouTube, as pessoas sem trabalhar com isso têm prioridades. Por exemplo, com esses trabalhos que eu fiz, eu poderia ter comprado o quê? Um carro. Poderia ter comprado um carro, poderia ter juntado para comprar um carro. Mas era a minha prioridade? Era um investimento que eu queria fazer? Porque, gente, investimento é tudo que te traz retorno depois. E essa questão do intercâmbio, pra mim, eu sempre entendi como uma coisa que poderia me trazer retorno. E é retorno financeiro mesmo que eu tô falando. Porque hoje eu sou youtuber e eu posso fazer trabalhos que envolvem o inglês, como eu já fiz ano passado com o Bradesco. Mas eu também já perdi coisa por não falar inglês. Então era um investimento para essa carreira de youtuber e um investimento também para uma outra carreira que eu queira seguir ou que eu precise seguir. Porque hoje eu tô aqui no YouTube e tudo mais, mas amanhã eu não sei. Então na minha cabeça sempre foi assim, eu preciso ter mais de um caminho para seguir. E nesse sentido, investir em educação, eu acho que nunca é desperdício. E nesse sentido que eu falo da questão da prioridade. Tem gente que recebe rescisão, por exemplo, e a primeira coisa que investe é num carro, é numa moto. Agora vamos aos preços. Eu vou falar os preços em dólar. Por quê? Porque vídeo no YouTube fica pra sempre aqui, gente. Pra sempre, entre aspas, né? Enquanto o YouTube durar. E eu acho que o preço do curso da Casa de Família não varia muito, porque é de acordo lá com o preço dos Estados Unidos. E aí, pra pessoa que tá assistindo hoje ou daqui a 2 anos, é só fazer a conversão pro valor do dólar na época, né? Saudades, dólar, R$2. Preço do curso de 12 semanas, $4.740. Preço da Casa de Família, $3.300. Seguro de saúde. Eu decidi fazer o seguro porque, né, vai que acontece alguma coisa. É melhor prevenir. Foi $354. Aqui vale dizer que o preço da família de $3.300, no meu caso, já incluía
café da manhã e janta. Então eu só ia gastar com almoço ou com lanche na parte da tarde. Aí tem as passagens, passaporte, e aí essas coisas variam muito. Para qual país você vai e em qual época que você vai. Média de gastos por semana. A moça da agência tinha me falado na época que se eu estivesse morando numa casa de família com café da manhã e jantar e que eu não tivesse que pagar passagem de ônibus, daria tranquilamente o valor de $50 por semana. E, gente, realmente, dava mesmo. Dava tranquilo. Na primeira casa que eu tava, eu ia a pé, então eu economizei, né, esse dinheiro. E, normalmente, eu ia no mercado e comprava a comida da semana toda. Alguns gastos extras. Se você for para um lugar frio, você vai precisar de uma roupa. Eu, particularmente, comprei um casaco só. O casaco e o tênis, que eu usava eles quase todos os dias. Quem me acompanha no Instagram sabia que só usava aquele casaco. Eu não tinha dinheiro sobrando pra ficar comprando roupa, pra ficar estilosa, sabe, no frio. Então meu foco foi só me aquecer e pra isso ele funcionava. Sobre passeios, tem muita coisa de graça em Nova York e muita coisa baratinha também. E dentro desses $50 por semana, eu incluía os passeios, sabia? Dava pra incluir os passeios, sim. Mas uma coisa, por exemplo, que era mais cara e eu não fui fazer porque eu sou mão de vaca também e porque eu não queria gastar dinheiro, foi ver o Rei Leão, o musical do Rei Leão, que era mais de $100. Eu acho que era $160. Sim. Caro, né? Era o dinheiro de 3 semanas. Gente, eu falei essa questão dos valores e eu sei que isso às vezes desanima muita gente. Mas eu não tô aqui pra desanimar vocês. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição alguns links de outras possibilidades. A gente já falou lá no início sobre o programa de au pair, que é uma possibilidade para mulheres jovens. Mas existem outras possibilidades, existem instituições, existem várias formas de você ir de forma mais barata do que essa. Eu paguei mais caro por conforto e por algumas coisas que, pra mim, interferiam no meu trabalho, mas tem lugares mais baratos, tem outras possibilidades. Então, assim, não desanima total por causa disso, não. Vai juntando algum dinheiro, porque vai que surge alguma oportunidade e aí você consegue realizar isso. Eu falei esses valores, aí é só você converter pro real, que você vai ter uma média de quanto é. Parece que foi muito caro, eu achava que tinha sido muito caro mesmo, mas lá eu descobri que, por exemplo, tinha brasileiro que tinha dado $11 mil, $12 mil para 4 semanas. Então, no final das contas, eu cheguei à conclusão que a agência que eu fui não era tão careira. Mas eu, particularmente, não posso recomendar a agência. Eu tive muitos problemas, e aí eu vou entrar nesse outro tópico, que foram os problemas, que eu quero deixar isso claro com vocês. Alguns problemas que eu tive com a agência, eu não gosto nem de falar disso. O primeiro problema foi na questão da escolha da família, que eu achei, assim, que foi um pouco complicado. Agora, um grande, enorme problema que eu tive foi o seguinte. Nas 2 últimas semanas que eu tava lá nos Estados Unidos, nessas 2 últimas semanas que eu falei que foram muito difíceis pra mim, a escola começou a me cobrar o pagamento do curso. Sendo que eu paguei todo o curso aqui no Brasil. Eu paguei tudo, eu fui com tudo quitado já. E aí eu comecei a ser cobrada pra escola, ser chamada na diretoria pra fazer o pagamento. Só que aí eu falei com a escola que não, eu já tinha feito o pagamento do curso todo no Brasil. Aí eu entrei em contato com a agência, obviamente, mandei e-mail, entrei em contato pelo WhatsApp, questionei porque eles não tinham feito o pagamento ainda. Aí eles me avisaram que a escola não tinha mandado o boleto, por isso não tinham feito o pagamento. E aí depois, a escola continuou cobrando na semana seguinte. Na verdade foram nas 3 últimas semanas que começaram a cobrança. E aí, eles falaram que tinham feito o pagamento para a escola errada. E aí, quando eu cheguei na minha última semana de aula, a escola tinha retirado meu nome da lista. Então, praticamente, eu não fui na última semana de aula, não recebi certificado da escola. Todo mundo lá que terminava ia na secretaria, me tirava foto e tal. Eu não consegui fazer isso. Eu até tentei resolver, e aí eu fui lá e falei, eu vou tentar resolver aqui pra poder pegar meu certificado, e aí depois eu resolvo lá no Brasil, porque eu achei que tava faltando um valor pequeno pra escola pagar. Mas quando eu cheguei na secretaria, e a moça me deu o valor, e era o valor de $5.700 que tava em débito com a escola ainda. Então não tinha como eu pagar esse valor, né, porque eu já não tinha mais dinheiro. E tem um outro detalhe também, que a escola, na última semana, falou que se a agência não pagar, eu ia ter que sair da casa onde eu tava. Eu ia ter que me deslocar de novo. E pra quem acompanhou, sabe que eu já tinha mudado de casa uma vez. Então, assim, essas 2 últimas semanas, gente, foram muito conturbadas pra mim. Por isso que eu fiquei sem postar. Vocês viram que eu parei de postar vlog e tal.
porque eu fiquei muito, muito, muito mal. Eu realmente acho que nas últimas semanas eu tava deprimida, eu mal conseguia levantar da cama, eu só levantava mesmo porque não tinha jeito e eu tinha que ir pra escola. Foi um intercâmbio conturbado. E aqui nessa parte acho que vale a pena a gente comentar sobre isso também. Esteja atenta à sua saúde mental, assim, tente cuidar bastante dela antes de ir. Não acho que tudo lá vai ser festa, alegria e tudo mais, porque eu conheço várias outras pessoas que também tiveram um momento meio na bad, assim. E agora, por último, pra fechar, é a pergunta: valeu a pena? Nossa, até deixei pausa dramática. Ai, ai. Sim, gente, eu acho que super valeu a pena. Mesmo tendo sido conturbado com todos os problemas com a agência e com a minha host mother, eu sinto que o meu vocabulário aumentou muito, muito, muito. A construção das frases, das ideias na minha cabeça melhoraram muito. Eu consegui também pegar um ritmo melhor de estudo da língua, assim. Eu tenho mais ânsia de aprender o inglês hoje. As situações de pressão, onde eu necessariamente tinha que falar inglês, me ajudaram muito a destravar. Mais, não lembro mais. Não, assim, em relação ao inglês valeu muito a pena, mas você sempre fica pensando que poderia ter sido muito melhor, poderia ter sido muito mais proveitoso se eu não tivesse que trabalhar, por exemplo, se eu não tivesse tido esses problemas que me deixaram super pra baixo, se não fosse o pior inverno dos últimos 90 anos. Isso tudo influenciou na experiência, mas assim, não invalidou, sabe? Gente, eu acho que é isso, gravei esse vídeo até em pé pra manter a energia até o final. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tentei muito tirar a maioria das dúvidas de vocês. Esse vídeo ficou longuíssimo, mas eu queria muito conversar sobre tudo com vocês, sem chorar. Primeira vez que eu consigo falar sobre isso sem. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de curtir, tá bom? Curte, se inscreve aqui no canal. E é isso. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.